Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nós estamos elaborando esse vídeo aqui para vocês, na verdade um vídeo bem curto, bem compacto. Ele vai falar a respeito dos pneus do Del Rey, dessa vez não da Bellina, né? Vocês sabem que o Del Rey está conosco já há 28 anos, né? Então já foram vários jogos de pneu e consequentemente a gente conhece muito bem o comportamento desse carro, né? E esse jogo, esse último jogo de pneus, né, claro, como todos os anteriores, né, foram inteiramente gastos pelo Del Rey, né, conosco, né? Então a gente tem algumas coisas curiosas aí para falar para vocês a respeito deles. Bom, primeiro que a marca dos pneus eram da Pirelli, da marca Pirelli, né, uma marca de primeira linha, boa qualidade. E esses pneus eles eram da medida originais, nas medidas originais, ou seja, pneus 185, 70, 13. E já começando desde já alguma informação básica, mas que muita gente não sabe, né? Que essas medidas, esse 185, 70, 13, eles equivalem, primeiro, os 185 significam que esse pneu tem 185 milímetros de largura. O barra 70 significa que 70% da altura dele é a largura, né? Ou seja, 70% de 185 milímetros vai equivaler à altura do pneu. É o que nós chamamos de perfil 70. E 13 se refere ao aro do pneu na unidade polegada. E o primeiro dado curioso a respeito desse jogo de pneus aí do Del Rey é que ele superou a incríveis mais de 100 mil quilômetros rodados. É isso aí mesmo, pessoal, mais de 100 mil quilômetros rodados, né? Uma durabilidade que vai muito além aí do que o próprio fabricante fala, né? Dá como média aí de consumo de um jogo de pneus. Isso é claro, né? Não extrapolando no desempenho do carro, não fazendo curva cantando pneu, evitando ao máximo dar freadas bruscas, sempre fazendo rodízios a cada 10 mil quilômetros, né? Então, com isso aí, a gente conseguiu economizar bem, né, esse jogo de pneus. E o interessante é que esse jogo de pneus ele tem quase que tanto história quanto o próprio automóvel, né? Com esse jogo, nós atravessamos boa parte do Brasil, o Uruguai inteirinho de leste a oeste, a Argentina 2 vezes e a gente foi também até a Patagônia chilena, né? Então é um jogo de pneu que com certeza pagou pelo investimento aí que nós fizemos nele. Mas chegou a hora de trocar, né? Chegou até o final da sua vida útil e nós fizemos uma pesquisa, né? Como normalmente todo proprietário de carro faz quando vai fazer um investimento razoável, né, pessoal? O preço de pneu no Brasil não é brincadeira, né? E nós acabamos concluindo que a melhor marca, obedecendo, claro, a relação custo-benefício, né? Nós não gostamos de usar marcas de segunda, muito menos de terceira linha, né? Afinal de contas, é um produto de extrema segurança, né? Pneu, freio, suspensão, com esse tipo de coisa a gente costuma não brincar. E nós optamos pela marca Dunlop. Então acreditamos, né, que em função da fama da marca, né, da consagração dessa marca, a gente vai estar tão seguro quanto na marca anterior, né, do jogo anterior. Só que o primeiro problema que nós tivemos na pesquisa de pneus para o Del Rey, né, a primeira dificuldade, digamos assim, foi encontrar ele na medida original, na medida 185/70/13. Simplesmente os pneus de aro 13 estão muito difíceis de encontrar no mercado, foi o que nós percebemos, né? E principalmente nessa largura de 185 milímetros. Então aí nós tivemos que optar pela largura, pela medida mais próxima que nós encontramos, que foi a medida 175/70/13, né? Portanto, um pneu 10 milímetros mais estreito e, consequentemente, né, como a largura é menor, a altura dele vai ser menor também, porque agora nós vamos ter 70% de 175 milímetros, no lugar de 70% de 185 milímetros. Então o carro vai ficar com pneus um pouco mais estreitos e um pouco mais baixos também. Bom, pessoal, além desse pneu, desse jogo, já está chegando ao fim, né? Afinal de contas, mais de 100 mil quilômetros. O que mais impulsionou a gente para partir para a troca do jogo é que alguns quilômetros atrás, o Del Rey começou a apresentar uma vibração na direção, uma vibração bem pronunciada, principalmente depois dos 80, 90 km por hora, né? Então isso incomodava bastante, além de, obviamente, representar um risco, né, de dirigibilidade, né? Aí o que nós fizemos? Nós levantamos o carro,
tiramos as rodas da frente, olhamos por baixo, né? A primeira suspeita que nós tivemos era que algum componente de suspensão tivesse comprometido, mas estava tudo certinho, tudo íntegro, né? Não para nossa surpresa, né? Porque há poucos quilômetros antes a gente havia feito um reaperto geral, uma verificação. Mesmo assim a gente decidiu olhar de novo. E aí a suspeita recaiu sobre os pneus. O que nós fizemos? Nós passamos os dois pneus dianteiros para trás e os pneus de trás para frente. Fizemos um rodízio pela última vez. E imediatamente a vibração cessou. Então aí o que nós concluímos é que realmente alguma coisa estranha deveria estar acontecendo com os pneus dianteiros, ou pelo menos com um deles, né? E aí o que nós notamos agora, né, que a gente optou pela substituição, é essa grande deformidade que vocês estão vendo aí, né, que está aparecendo aí no vídeo de vocês, onde nós vemos aí uma deformidade muito grande aí numa determinada região, quase que ovalizando o pneu, né, e também fazendo com que o desgaste nessa parte elevada ela fosse mais pronunciada, né? Então, indicando que a gente urgentemente tinha que fazer realmente a substituição desse pneu. Um deles estava numa situação bem evidente e o outro já estava começando a apresentar essa mesma deformidade, né? Então, isso deve ter acontecido por quê, né? Nós sabemos que a borracha, né, com o tempo, ela acaba perdendo para parte das suas propriedades, né? E em consequência disso, né, as deformidades podem surgir, né? Então, como já era um jogo de pneu que já tinha pagado o seu preço, né, nós não pensamos duas vezes e resolvemos trocar o jogo todo. Apesar dos traseiros ainda estarem num estado razoável, né, mas a gente decidiu trocar o jogo completo. Pessoal, além dessas medidas, né, que a gente acabou de falar aí dos pneus, né, nós vamos indicar uma outra curiosidade aqui também, né? Uma outra informação que é muito importante aí na hora que você vai trocar o seu pneu. Alguns pneus, eles são assimétricos. Então isso significa que eles têm o lado correto de montagem, né? Então um lado da banda tem que ficar para dentro e outro lado para fora, né? Isso alguns modelos de pneu. Isso está escrito na face do pneu de uma forma bem clara. Então olha só o que aconteceu, né? Quando nós compramos esse jogo de pneus Pirelli para o Del Rey, quem foi fazer a montagem lá na loja de pneu autorizada e tudo mais, acabou montando ao contrário esse pneu. E o lado que era para montar para fora, montou para dentro e vice-versa. E esse pneu acabou rodando toda a vida útil dele aí, né? Como vocês estão vendo aí na imagem que aparece, né? E qual é o problema de fazer essa montagem errada, né, incorreta, né? É que nesses pneus que são assimétricos, a drenagem da água ela é feita em determinado sentido. Então, se você monta ao contrário, essa drenagem não vai ser perfeita, né? E olha só, né, a gente só foi perceber isso daí, não agora, a gente percebeu isso antes, mas o pneu já tinha muitos milhares e dezenas de milhares de quilômetros rodados. Por acaso a gente foi olhar e acabou descobrindo que estava errado, né? Então fica essa observação aí para vocês, né? Para que vocês prestem atenção durante a montagem, né? Você vê que mesmo num posto autorizado isso pode acontecer, né? Claro que dessa vez a gente prestou bastante atenção e dessa vez aí o novo jogo do Dunlop foi que também eram assimétricos, né? Foram montados com o lado correto. Uma outra coisa também que a gente costuma fazer a cada troca de jogo de pneu, ou melhor, a cada pneu, é sempre trocar também a válvula, o bico, né? Porque como é de borracha, mais uma vez, né? Borracha perde propriedades, vazamento, né? E como o investimento é mínimo, né? Para vocês terem uma ideia, nós pagamos R$ 4,90 em cada bico, né? Perto do preço do pneu, isso é uma coisa desprezível, né? Então nossa sugestão é que sempre faça também a troca dos bicos com a troca do pneu. Então, pessoal, terminando a montagem dos pneus, como vocês estão vendo aí, chega a hora de montar eles no carro, né? De fazer o aperto lá dos parafusos, né? E esse pessoal que trabalha com montagem de pneus, eles têm o costume de montar os pneus com a parafusadeira pneumática. E isso dá um torque violento. Claro que ali você pode regular o torque, né? Mas muito frequentemente esse torque ele é excessivo. Além de você provocar uma carga excessiva no parafuso, pode até quebrar um parafuso, o pior é o que você sofre depois para tirar. Já teve inclusive uma ocasião, né, onde o funcionário apertou lá o pneu com um dispositivo pneumático,
que na hora de a gente tirar o pneu, tirar com a chave de roda, nós quebramos a chave de roda, né? Então, uma observação que nós fazemos toda vez, né, que vai fazer a troca do pneu é para que o funcionário não faça com a parafusadeira pneumática, e sim com as chaves manuais, né? Então, nós tivemos a sorte aí de pegar aí um funcionário que estava de bem com a vida, trabalhou sorridente o tempo todo, né? Não ficou cabreiro com a gente quando a gente pediu para apertar com a chave, né, tal, né? Então tivemos essa sorte aí também, né? Então espero que vocês tenham também. Em relação às medidas dos pneus, não é só desvantagem trabalhar com um pneu numa largura menor, né? No caso aí do Del Rey 10 milímetros menor, né? Você tem algumas vantagens também, né? Apesar de você sair da medida original, né? Você tem a vantagem de ser um pneu muito mais leve, né? Então, na troca, a gente percebe claramente, quando a gente faz a manipulação de um pneu, mesmo 10 milímetros a menos, é significativa essa diferença de peso. E se a gente percebe, o carro também percebe, né? Então, imagina lá, o peso suspenso que nós chamamos, né, na ponta de eixo. Você vai ter alguns gramas a menos ali, que vai ser significativo na durabilidade de um rolamento, no esforço mecânico do carro em geral, né? E o oposto é verdadeiro, né? Vocês pegam, por exemplo, aquele pessoal, a turma do off-road, né, dos jipes, que costumam usar aqueles pneus imensos, né, super grandes, né? Então o Jeep fica bonito, estiloso, né? Talvez até mais bravo, atravessar uma trilha, né? Mas o que vai acontecer? Você vai ter um esforço mecânico maior, o consumo do Jeep vai ficar maior, do veículo em geral. Rolamento vai durar menos tempo, né? Então vocês percebem que existem prós e contras. Então, pessoal, a gente espera que esse jogo de pneus aí dure tanto quanto duraram os anteriores, pelo menos próximo a ele. E lembrando também que além do uso racional, né, da dirigibilidade lá que nós falamos, né, as condições dos componentes de suspensão são fundamentais para a preservação dos pneus. Manter eles com a calibragem adequada também, né, dentro da especificação. Alinhamento, balanceamento, né? Então isso são itens fundamentais e que a gente garante que vale a pena, tanto para você ter um jogo de pneus que dure mais tempo, como para você poder ter uma boa performance do seu veículo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like aí e até o próximo vídeo.